Meu pai foi preso às 6 da manhã, e antes mesmo do jantar, o chefe dele já tinha se instalado lá em casa, usando a caneca de café do meu pai e me chamando de garotinha. Quando descobri a gravação que podia provar a inocência do meu pai, ele fez de tudo para me quebrar, mas no fim, fui eu que usei as armas dele contra ele, de um jeito que ele nunca imaginou. Meu pai sempre deixava bilhetinhos no meu lanche com frases tipo "Roar significa eu te amo em dinossauro". Mesmo com 14 anos, guardei todos numa caixa de sapato debaixo da cama. Então, quando o FBI arrastou ele de casa às 6 da manhã, de pijama do Homem-Aranha, com minha mãe desabando no jardim, eu soube na hora que alguma coisa estava errada. O jeito como não deixaram ele se despedir de mim, como ignoravam ele dizendo que era inocente. Nem 48 horas depois, Richard apareceu na nossa porta, chefe da minha mãe no escritório de contabilidade onde meu pai trabalhou durante 15 anos. Chegou carregando sacolas de supermercado e uma expressão de preocupação tão falsa que dava para perceber de longe. "Marina, você não pode passar por isso sozinha", ele falou, já entrando como se fosse dono da casa. Minha mãe estava tão abalada que nem discutiu quando ele avisou que ia ficar no quarto de hóspedes. Já tinha até trazido 3 malas, como se tudo estivesse planejado. Naquela primeira noite, Richard sentou na cadeira do meu pai, usou a caneca dele, ainda tentou cortar minha carne como se eu tivesse 5 anos. "Vamos passar por isso juntos, garotinha", ele disse, e aquilo me embrulhou o estômago. Só de ouvir ele falar garotinha, já me dava arrepios. Meu pai nunca me chamou assim, mas por meses, fiz de conta que estava tudo bem. Ajudei o Richard a empacotar as coisas do meu pai porque minha mãe dizia que a gente precisava ser grata. Servia jantar para ele e fingia gostar quando ele ia aos meus jogos de futebol, ficando exatamente no lugar do meu pai, mas sempre grudado no celular. Ele gastava dinheiro com tudo, mas nem sabia se eu jogava no ataque ou na defesa. Quando fiquei menstruada e precisei da minha mãe, ela estava em mais uma reunião com advogados e Richard. Quando comecei a ter pesadelos com meu pai apanhando na cadeia, a resposta do Richard foi me dar um notebook novo. Escrevia cartas pro meu pai escondida, enfiando entre os livros da escola. À noite, ainda colocava o prato dele na mesa quando o Richard trabalhava até tarde. Dormia com o moletom velho da faculdade do meu pai, mesmo gigante em mim, enquanto minha mãe dizia que isso era mórbido. Às vezes, ainda sentia o cheiro do perfume dele. O limite foi no aniversário do meu pai, o primeiro dele na prisão. Juntei mesada por 3 meses para comprar passagem de ônibus e preenchi todos os papéis de visita sozinha. Quando pedi ajuda para minha mãe, quem respondeu foi o Richard. "Esse fim de semana não dá. Tenho um jantar com o cliente Henderson e preciso da minha família lá. É importante para minha promoção." Minha mãe concordou na hora. "O Richard tem razão, querida. Essa promoção é dinheiro para sua faculdade. Seu pai entenderia." Quando insisti que meu pai era inocente, Richard perdeu a cabeça. "Homem inocente não tem conta nas Ilhas Cayman. Para de viver nesse mundo de fantasia." Minha mãe pegou o meu dinheiro da passagem naquela noite, dizendo que era pro meu bem. Ouvi ela chorando depois, mas mesmo assim não devolveu. Então tentei pegar carona. Andei quase 80 quilômetros antes da polícia rodoviária me encontrar num posto de gasolina, às 2 da manhã. Richard convenceu minha mãe de que eu precisava de terapia por causa das minhas ilusões sobre meu pai. Ele instalou aplicativos de rastreamento no meu celular e passou a vigiar todas as minhas conversas. 3 semanas depois, tudo mudou. Richard chegou em casa completamente bêbado de uma festa do escritório. Achei ele no escritório do meu pai, segurando o relógio dele e falando sozinho. Seu pai, sempre certinho, indo trabalhar com o microfone escondido, achando que era algum herói. Eu mesmo que tirei dele aquela noite. Ele desabou na cadeira do meu pai. Fiquei parada, tentando entender. Que microfone era esse? Meu pai não estava com nada quando foi preso, e o relógio tinha sumido da lista de provas. Minha mãe chamou lá de cima, perguntando se o Richard estava bem. Depois que ela voltou pro quarto, comecei a procurar o relógio por todos os cantos, até lembrar do carro do Richard. Com as mãos tremendo, peguei as chaves dele e fui escondida até a garagem. No porta-luvas, enrolado num saco plástico, estava o smartwatch do meu pai, aquele que ajudei ele a configurar no último Natal. Ainda tinha 2% de bateria. Abri o app de gravação de voz. A última gravação era da noite antes da prisão do meu pai. A voz dele preencheu o carro. O Richard acabou de sair do meu escritório. Ele ameaçou plantar provas se eu não destruir o relatório da auditoria. Tô gravando tudo agora. Depois a voz do Richard, nítida. "De manhã você vai estar algemado. Já transferi o dinheiro para suas contas. A Marina não precisa saber o que você fez. Vou cuidar bem dela." Depois, barulho de luta. Meu pai gritando: "Sai de cima de mim." Richard rosnando: "Me dá esse relógio." E então, silêncio. Só estática. A gravação acabou. De repente, ouvi a porta da garagem rangendo atrás de mim. Richard estava lá, com as chaves do carro na mão, sóbrio como nunca. "Procurando alguma coisa, garotinha?" Meu coração disparou tanto que parecia que ia sair pela boca enquanto eu segurava o relógio do meu pai ainda mais forte. Richard bloqueou completamente a saída da garagem, a sombra dele se espalhando pelo chão de concreto. O sensor de movimento acendeu atrás dele.
jogando uma luz dura no rosto dele. Me arrastei para trás, esbarrando na porta do carro. Meu polegar já estava no botão de emergência do celular, enquanto a outra mão não soltava o relógio de jeito nenhum. Richard deu um passo à frente, fechando a porta atrás dele com uma calma assustadora. O clique suave ecoou no silêncio. Ele foi até a bancada e pousou a mão sobre o martelo da caixa de ferramentas do meu pai. Minha boca se abriu antes que eu percebesse, e as palavras saíram tropeçando, altas e nervosas. Falei que minha mãe ia ouvir tudo na gravação, mas minha voz falhou, me fazendo soar exatamente como eu era. Só uma menina apavorada, não uma acusadora cheia de coragem. A luz de movimento da vizinha acendeu forte pela janela da garagem. Ficamos os dois congelados. Dona Chen estava levando o lixo para fora, como fazia toda noite às 11. Pelas paredes finas da garagem, dava para ouvir ela cantarolando aquela música chinesa de sempre. Ela ouviria qualquer grito. Com certeza ouviria. Olhei do controle do portão na parede pro relógio na minha mão. Eu tinha uns 3 segundos para decidir. Proteger a prova ou fugir. A respiração do Richard ficou diferente. Igualzinho àquela urgência desesperada que eu tinha escutado na gravação do meu pai. O mesmo tom de pânico. Não pensei 2 vezes. Fui direto pro carro. Meu corpo agiu antes mesmo de eu entender o que estava fazendo. Puxei a maçaneta e me joguei lá dentro. As travas desceram bem na hora que ele largou o martelo. Ele foi até o gancho das chaves perto da porta, numa calma quase assustadora, como se tudo aquilo fosse um jogo de xadrez macabro. Da cozinha, ouvi minha mãe perguntar se estava tudo certo lá fora. O Richard respondeu com uma voz tranquila, quase doce, dizendo que só estava me ajudando a procurar minha chuteira de futebol. Ele mentiu com uma facilidade que me deixou travada, percebendo que agora eu também ia precisar mentir, só para proteger ela e ganhar tempo. Mas no fundo, aquilo me tornava cúmplice dele, não é? Richard veio até a janela do carro. A mão dele tremia quando tentou abrir a porta. Por trás daquela pose toda de controle, ele também estava apavorado. Meu celular vibrou. Era o Jake perguntando do grupo de estudos de amanhã e se eu já tinha terminado o capítulo de história. A vida seguia normalmente lá fora, enquanto eu estava trancada no carro da minha mãe com provas que podiam destruir tudo. Me embananei tentando conectar o relógio do meu pai no carregador do carro. A bateria estava por um fio, só 1%. A tela piscava, meus dedos trêmulos procurando desesperadamente o cabo do carregador, torcendo para conseguir transferir a gravação a tempo. Eu salvava a prova ou ligava para a polícia? A tela apagou por 1 segundo antes de acender de novo. No meio da pressa, meu cotovelo esbarrou na buzina e aquele som cortou o silêncio da noite. Em segundos, minha mãe apareceu na porta da garagem, o roupão mal amarrado na cintura, olhando de um para outro, sem entender nada. O celular do Richard vibrou e, quando ele olhou para a tela, a expressão dele mudou na hora. Minha mãe começou a falar sobre a avaliação de guarda marcada para o dia seguinte, os papéis que ele tinha que assinar. Sem a assinatura, como ela ia provar que nossa casa era estável para o juiz? Fiquei com o coração apertado, aquela sensação sufocante tomando conta, igualzinho quando o vovô morreu. Minha mãe percebeu na hora. O rosto dela ficou preocupado quando percebeu que eu não conseguia respirar direito. O celular do Richard voltou a acender. Ele digitou rapidinho. Depois mostrou pra mim pela janela do carro. Era um print do extrato do cartão corporativo do meu pai. Jantares com clientes, tudo normal. Mas os valores? Richard podia manipular aqueles números do jeito que quisesse. Tentei passar a gravação pro meu celular, mas o controle parental que ele tinha instalado bloqueou a transferência. E pior, mandou um alerta direto pro aparelho dele. Ele sabia que eu estava tentando salvar as provas. Outra mensagem do Richard chegou. Um lembrete de que era ele quem controlava a conta da família no Spotify, onde estavam as playlists que meu pai tinha feito com tanto carinho ao longo dos anos. Tudo seria apagado em 24 horas se o pagamento não fosse atualizado. O dia seguinte chegou voando. Eu nem consegui dormir direito. Minhas mãos tremiam quando peguei a caneca da minha mãe tentando fingir normalidade. Ela escapou dos meus dedos e caiu no chão, se espatifando. Ela olhou para as minhas mãos trêmulas e para as minhas olheiras, bem do jeito que o Richard queria que ela me visse. Um adolescente à beira de um colapso. Na escola, depois do treino, o treinador me chamou para conversar. O Richard tinha ligado para ele contando sobre a situação em casa. Como responsável, o treinador era obrigado a anotar qualquer coisa fora do normal. Fiquei ali parado com as chuteiras sujas de lama, percebendo que o Richard tinha usado até a escola contra mim. Na hora do almoço, os boatos já estavam rolando. 3 colegas vieram dizer que os pais deles não queriam mais que eles dormissem lá em casa. Aquela casa instável. Peguei minha bandeja e fui comer sozinho no canto, perto das lixeiras, longe da escada. As palavras do Richard no café da manhã não saíam da minha cabeça. Ele falou alguma coisa sobre contas no exterior, mas aquilo era igual à conta internacional que meu pai tinha, aquela que o próprio Richard ajudou a abrir quando o escritório fechou um contrato internacional, anos atrás. Ele participou de toda a papelada. O Jake me achou depois da aula. Deu pra ver que ele estava desconfortável ao contar que a mãe dele trabalhava no escritório do Richard e que precisava de uma carta de recomendação para a faculdade dele. O recado estava claro. Não envolve minha família nisso. À noite,
chegou uma notificação de backup na nuvem no meu celular. Se eu provasse que o Richard tinha inventado provas, também ia ter que contar que meu pai escondeu um bônus de $50 mil da minha mãe, porque queria fazer surpresa com uma viagem de aniversário para a Itália. 30 anos juntos. Mas esconder dinheiro ia fazer ele parecer culpado, não ia? Sorri pequeno quando vi que o backup tinha dado certo. Só um sorriso de alívio. A orientadora viu pela janela da biblioteca e anotou alguma coisa no caderno. Depois descobri que ela registrou aquilo como uma reação emocional inadequada à prisão do meu pai. Meu celular vibrou. Era a mensagem do Richard de novo. 2 palavras que gelaram meu sangue. Ele sabia que aquilo só ia acabar com um de nós destruído. A dúvida era, quem? A semana seguinte passou como um borrão. Richard começou a ir sozinho nas reuniões de pais e mestres. Conquistou a professora Martinez contando como estava se dedicando à família nesse momento difícil. Ela mostrou para ele meu caderno de redação, onde eu escrevi que me sentia preso. Ele guardou isso para usar depois. Quando chegou o resultado do polígrafo, minha mãe passou. Ela realmente acreditava que o Richard estava ajudando com os impostos naquela noite. Eu também passei, porque sabia que ele tinha bebido no escritório. 2 verdades que não faziam sentido juntas, mas existiam. Alguém achou mensagens antigas minhas pro Jake, reclamando que meu pai pegava muito no meu pé por causa das notas. Coisa normal de adolescente, mas na avaliação de guarda virou prova de que eu tinha problemas com a autoridade. A menininha da casa ao lado puxou minha manga no ponto de ônibus. Queria saber por que meu pai tinha roubado dinheiro. O Richard tinha explicado tudo na festa do bairro, de um jeito que até criança repetia. Tarde da noite, lembrei da conta antiga da babá eletrônica de quando eu era pequeno. O backup na nuvem ainda salvava tudo sozinho. Revendo meses de gravação, eu achei. 1 mês antes da prisão do meu pai, Richard estava na sala de casa, ensaiando uma cara preocupada diante do espelho e treinando o discurso que faria sobre o comportamento suspeito do meu pai. Tentei mandar a gravação disso para o tribunal de família, mas a secretária do juiz devolveu. Disseram que qualquer gravação enviada por um menor num processo de guarda seria vista como tentativa de manipular a decisão. A senha da Amazon do meu pai ainda funcionava, e no histórico de pedidos apareciam 2 relógios idênticos comprados para presente. Um entregue para ele, outro que deveria ir para o escritório do Richard, mas que nunca chegou, porque o pedido foi cancelado um dia antes da prisão. O perfil do Richard no LinkedIn também não batia. Ele dizia ter participado de um congresso na semana da prisão, mas se olhasse bem, as fotos das notas fiscais de hotel que ele postou mostravam datas diferentes. A doutora Patel, a terapeuta que o Richard escolheu para mim, anotava tudo durante as sessões e explicou que tinha a obrigação legal de relatar ao tribunal a minha suposta fixação preocupante com o padrasto. Parecia até que ela sentia de verdade. Tentei gravar o Richard durante o jantar, mas ele viu o reflexo da tela do meu celular na porta do micro-ondas. Não falou nada, só sorriu e perguntou se eu ainda estava tentando. Aquela palavra, campeão, dita com aquele tom falso de preocupação. A consulta da minha mãe demorou muito. Eu podia aceitar carona do Richard ou perder a audiência de guarda. Entrei no carro dele e fiquei observando enquanto ele ajustava no pulso o relógio do meu pai, aquele gravado com meu nome quando nasci. Mamãe tinha dito que Richard devia me dar alguma coisa para eu lembrar dele. Enquanto dirigia, Richard me fez uma proposta. Eu poderia ficar com uma gravação da voz do papai, se parasse com toda aquela história. Só uma. Qual delas eu ia escolher? Ele chamou isso de generosidade. Recusei. O mediador do tribunal anotou, dizendo que eu preferia o conflito a preservar a memória do meu pai, que estava escolhendo o caos em vez de buscar a cura. Tudo estava desmoronando. A irmã do papai ligou dizendo que sentia muito, mas não podia testemunhar. Tinham feito uma denúncia anônima no RH acusando ela de espalhar teorias da conspiração, e ela precisava do emprego para sustentar os filhos. Os metadados da gravação do papai marcavam 15 de março, não 16, mas eu sabia o porquê. Depois do susto com o câncer da mamãe, ele sempre adiantava um dia nos aparelhos para não perder nenhum aniversário ou compromisso. O advogado do Richard já estava preparando um jeito de usar essa mania contra a gente. Revirando os arquivos antigos do papai, achei o diário da mamãe, com uma anotação de 2 meses antes da prisão. Ela falava da paranoia do papai com o Richard, de como estava preocupada com o estado mental dele. Agora, as palavras dela serviriam para condená-lo. Mas lendo mais, entendi. Meu pai não estava paranoico. Ele documentava o padrão de irregularidades financeiras do Richard, não pensando em um processo, mas para proteger os colegas do escritório, para garantir que ninguém pagasse pelos crimes dele. Minha avó veio me visitar, me chamou de lado na cozinha e colocou R$ 200 na minha mão, mas quando mamãe entrou, mudou de expressão. Não posso perder minha única filha também, sussurrou, dizendo que precisava apoiar a mamãe diante de todos. Criei uma conta falsa no Instagram e fui atrás da ex-namorada do Richard, puxando papo devagar pelas fotos de viagem dela, tentando conseguir informações sem parecer desesperado. Na farmácia, esbarrei sem querer na mãe do Richard quando ela retirava os remédios dele. Entre uma coisa e outra, contou as datas.
há quanto tempo ele tomava, quando aumentaram as doses para o remédio de ansiedade. O celular do papai ainda ficava conectado ao computador da família, e o aplicativo de gravações de voz tinha sincronizado antes da prisão. Achei o backup na pasta de excluídos recentemente. Estava tudo lá, tudo mesmo. A Ellen, ex-secretária do papai, procurou a gente através de um advogado. Tinha informação sobre o Richard pedindo para ela reconhecer firma em documentos com datas retroativas, mas só falaria com os investigadores se garantissem imunidade, porque o envolvimento dela era fundo demais. Perdi minha sessão crucial de terapia para me encontrar com o advogado da Ellen, e a doutora Patel teve que me marcar como não aderente ao tratamento. A recomendação de guarda caiu na hora. Minha poupança da faculdade acabou rapidinho. Minha advogada largou o caso quando o Richard ameaçou o maior cliente do escritório dela, dizendo que ia tirar toda a carteira de investimentos se ela continuasse me defendendo. No restaurante preferido do meu pai, confrontei a assistente do Richard. A garçonete de anos ficou tão nervosa com a briga que teve palpitação, precisaram chamar uma ambulância. Richard se aproveitou disso e disse que eu estava traumatizando pessoas inocentes com minhas ilusões. A escola me suspendeu por crises emocionais que, segundo eles, prejudicavam o ambiente. O professor particular que arranjaram era a vizinha do Richard. Recomendação dele, claro. Richard ainda inventou que meu quarto precisava de inspeção de mofo. Fui pro sofá do porão enquanto ele instalava uns aparelhos que chamou de monitores de qualidade do ar. Mas as luzinhas vermelhas ficavam piscando a noite inteira, gravando tudo. Mamãe me encontrou chorando na lavanderia e implorou para eu deixar o papai enfrentar aquilo em paz. Você está me matando de preocupação com esse estresse, ela disse, as mãos tremendo enquanto dobrava as camisas do Richard. Minha investigação nas contas do escritório gerou uma auditoria no setor da mãe do Jake. Ele me mandou foto da mãe chorando na mesa da cozinha, dizendo que por minha culpa, os pais pensavam em se separar por causa do estresse financeiro, taxas da auditoria e advogado. Continuei mesmo assim, sabendo que Jake podia perder a casa, que a família dele estava desmoronando. Agora, a verdade era mais importante que qualquer amizade. Numa sessão obrigatória de aconselhamento, a orientadora da escola me perguntou direto: e se seu pai realmente pegou o dinheiro? Fiquei sem resposta. Pela primeira vez, a dúvida bateu forte. Contei pra mamãe que cheguei a pensar em gravar o Richard sem ele saber. Mostrei meu dilema moral. Como decidi não fazer isso no fim? Ela me olhou com uma mistura de pena e tristeza. A gravação do relógio ainda mostrou outra coisa. Papai sabia que eu sofria bullying na escola, mas estava tão focado em juntar provas contra o Richard que não conseguiu me ajudar. Na gravação, ele dizia que devia ter percebido os sinais, que devia ter estado presente. O advogado do Richard entrou com uma liminar alegando que, por causa do meu estado mental, a audiência precisava ser antecipada. E, convenientemente, minha advogada estava em bermuda, incomunicável. Durante a audiência, ao encarar o Richard, percebi algo que não esperava. Ele realmente queria ser o pai que achava que eu merecia. Depois de tantos anos vendo meu pai chegar tarde em casa, perder os meus jogos, faltar aos jantares, o Richard enxergou ali uma chance de ser uma pessoa melhor. A raiva dele vinha do fato de meu pai ter recusado o papel de mentor, ameaçando a imagem que o Richard cultivou de si como salvador da família. Nunca foi por dinheiro, mas sim por ego. Precisei expor o que descobri na investigação do meu pai, inclusive sobre o perfil do Richard no Tinder, como ele pesquisava as esposas dos funcionários do escritório, estudava os interesses da minha mãe, os vinhos que ela mais gostava, as lembranças da faculdade. Ele planejou se aproximar da gente como se fosse uma estratégia de marketing. Para enfrentar as manobras do Richard, também precisei ser fria e estratégica. Me aproximei da mãe dele no asilo. Ouvi ela se abrir no bingo sobre as dívidas do Richard, sobre como ele pegou dinheiro da aposentadoria dela. Quando consegui provar que o Richard mentiu sobre um detalhe bobo de uma reunião com um cliente, percebi que minha vitória era vazia. Naquele mesmo dia, vi ele desabar chorando no túmulo do meu pai. Nós dois ali, diante da mesma lápide, perdidos. A reconvenção do Richard ganhou peso. Ele dizia que eu era um risco para a casa, e o juiz parecia concordar. Tudo dependia do depoimento da minha mãe sobre a noite da prisão. Depois da audiência, a mãe do Richard me mandou uma mensagem, contando que ele também acabou com as economias dela, mas eu também estava prejudicando funcionários inocentes, cujas famílias precisavam dos empregos que eu estava colocando em risco. Os antigos colegas do meu pai estavam divididos. Metade sempre suspeitou do Richard, mas ficou quieta, enquanto a outra metade manteve o emprego apoiando o lado dele por medo de ser o próximo alvo. O juiz explicou o que era prova clara e convincente. Só a gravação não bastava. Podia ser forjada ou tirada de contexto. Eu precisava de confirmação. Liguei para o Sr. Chen, cliente do meu pai, que devia tudo aos conselhos de investimento que recebeu ao longo dos anos. Ele topou analisar os livros apenas uma vez e encontrou parte da trilha de auditoria, mas recusou-se a testemunhar, pois sua situação de visto era instável. Essa trilha mostrou por que meu pai se calou. O Richard sabia do colapso da minha mãe depois da morte do pai dela. Ele tinha gravações das sessões de terapia dela, feitas quando ainda era considerado um amigo. Meu pai preferiu guardar silêncio para proteger minha mãe, para que ela não fosse considerada incapaz de cuidar de mim.
No carro do meu pai, o histórico do Bluetooth mostrava que o celular do Richard se conectou lá na noite anterior à prisão. Havia uma gravação de uma ligação para a minha mãe, com o Richard arquitetando seus próximos passos, sentado no banco do motorista do meu pai. As provas existiam porque meu pai passou os últimos dias em liberdade instalando sistemas de segurança, ao invés de ficar conosco. Ele sabia o que estava para acontecer. Preferiu garantir provas a passar tempo com a família. Agora eu entendia. Ele escolheu a justiça, não a segurança, e ficou para proteger minha mãe, mesmo sabendo o preço, e pagou do mesmo jeito. No tribunal, revelei o histórico do colapso da minha mãe. Mostrei como o Richard sempre controlou tudo e todos, juntando munição sobre cada pessoa, usando cada vulnerabilidade como arma. O Richard jurou em declaração autenticada que jamais havia estado no carro do meu pai, mas os registros do Bluetooth provaram o contrário. Falso testemunho em documento federal. O rosto dele desabou quando percebeu que não tinha mais saída. Apresentei cada prova com tranquilidade, mas não senti alívio vendo minha mãe perceber o grau da traição do Richard. Só um cansaço profundo. A rede de apoio dele se afastou, visivelmente dentro do tribunal. O FBI reabriu o caso, diante das provas de armação e coerção, e os dois lados se prepararam para um novo julgamento, agora criminal e federal, muito além das questões de família. Todos estávamos exaustos. Meu cabelo começou a cair de tanto estresse. O do Richard ficou grisalho do dia para a noite. Minha mãe parecia ter envelhecido 10 anos em menos de um. A verdade apareceu graças à perícia contábil. O desvio de dinheiro do Richard vinha de 10 anos atrás. Camadas e camadas de manipulação financeira, empresas destruídas, aposentadorias roubadas. Até a secretária dele, enfim, confessou que sabia de tudo, mas seu filho precisava do plano de saúde. Então, ela chorou ao dizer que não podia se dar ao luxo de ter consciência. O juiz determinou avaliações psiquiátricas para todos, até para mim, até para minha mãe. Agora éramos todos considerados abalados, todos precisando de acompanhamento profissional. A perícia digital autenticou todas as gravações, mesmo com problemas de cadeia de custódia, e os metadados bateram com a linha do tempo, apesar da mania do meu pai de adiantar as datas. A verdade era verdade, mesmo vinda de fontes imperfeitas. O padrão do Richard vinha de longe. O mentor dele morreu em um acidente de carro logo depois de descobrir o desvio de dinheiro, 10 anos antes. O acidente foi no dia seguinte à confrontação com o Richard. Ninguém tinha ligado os pontos até então. No meio do colapso, o Richard expôs seu modo de pensar. Ele realmente acreditava que merecia mais o dinheiro das vítimas do que elas próprias. Merecia as famílias delas, a vida delas. Para ele, não era roubo, era reparar uma injustiça do mundo. Me pediram para dar um depoimento sobre o impacto como vítima, para a sentença. Pedi segurança máxima, mas com tratamento psiquiátrico. O Richard estava doente. Não só era cruel. O pai ia querer que ele recebesse ajuda, eu disse. Meu pai foi solto sob fiança, aguardando novo julgamento. Consegui a guarda provisória por meio da avó, enquanto minha mãe começava uma terapia intensiva. Viramos uma família em pedaços, vivendo separados e tentando nos reconstruir. A comunidade acabou dividida. Os que ignoraram os sinais, os que tentaram ajudar e foram afastados, os que encobriram o Richard, os que suspeitaram, mas se calaram. Metade do escritório sabia que algo estava errado. Na terapia com minha mãe, começamos a juntar os cacos. A confiança estava abalada, mas não irremediavelmente perdida. Ela também foi vítima. Nós dois fomos. O Richard nos colocou um contra o outro com maestria. Foram expedidas ordens de restrição, determinada a restituição financeira. A reputação do meu pai foi restabelecida, mas nada disso teve gosto de vitória. Era só o fim de um pesadelo e o início de uma recuperação longa. 6 meses depois, falei em um grupo de apoio a vítimas sobre como reconhecer controle coercitivo, sobre como predadores isolam e manipulam, fazendo a pessoa participar da própria destruição. Meu pai reconstruía a carreira. Minha mãe terminava a terapia. E o Richard cumpria a pena de 25 anos a perpétua em regime fechado, com tratamento psiquiátrico. Cada um de nós seguia seu próprio caminho de cura, mas isso era uma escolha consciente. Sabíamos que justiça não era o mesmo que vingança. Tratava-se de impedir que mais pessoas sofressem o que nós passamos, de proteger outras famílias para que não perdessem o que nos foi arrancado. Enquanto tentávamos reconstruir as nossas vidas, que o Richard quase destruiu, convivíamos tanto com o peso do trauma quanto com a esperança de dias melhores.